porque os filmes mudaram também. Porque a dublagem antigamente, tem uma coisa que eu sempre falei em entrevistas, as pessoas querem me matar, que tinha o que eu chamo de dublaguês, né? Sim. Que é um idioma que só se fala na dublagem. Sim. Né? São frases, só se fala em dublagem e tal. E antigamente era assim porque os filmes eram falados de uma forma diferente. Exato. Né? E veio a galera do rádio teatro, os pioneiros da dublagem, era o pessoal do rádio. Do rádio. E no rádio tinha uma lei não escrita, vamos dizer assim. Que o rádio ele ajudou muito a ensinar o brasileiro a falar. Sim. Porque o brasileiro sempre foi um povo muito humilde, com um percentual de analfabetismo enorme. É. E culturalmente muito, né? Limitado mesmo. Com dificuldade. E as novelas de rádio, os programas de rádio ajudaram muito Sim. o brasileiro a falar de uma Exato. forma melhor. Então tinha esse esmero de ter que se falar tudo certo. Então tem essa coisa do deixe-o. Eu ainda peguei isso. Sim, eu também Fazendo peguei. um cara de rua, um malandro. Não, você não pode falar deixe ele em paz, tem que ser deixe-o em paz, porque você tem que falar o português correto. Mas esse cara não fala português correto. Exato. Né? Ele não podia falar nada com relação à droga ou Não alguma podia. palavrão. Porque Não, nada. Você não podia falar a palavra droga. Exato. Era contrabando de quê, exatamente? Droga. Né? Tráfico é uma coisa, contrabando é outra. Não podia falar tráfico, né? Não, e mesmo essa preciosidade de se falar, né, de uma forma... Eu acho que a dublagem ela soltou muito, né? E acho que com a própria renovação do elenco também, né? Que aí saiu esse pessoal... Historicamente, a primeira geração é bem característica de rádio. Não, A interpretação é Não, radiofônica. E é a galera que veio, falou, vamos fazer dublagem? Vai ter dublagem? Então chamar o pessoal do rádio. Do rádio, porque Que é o pessoal era que sabe único interpretar com a voz. Com a voz, e Né? que não se mexia. Exatamente. Para não sair no microfone. Exatamente. Mas a tradução de muitos termos vinha da década de 30, cara. Sim. Por causa do rádio. Daí essa dublaguês. coisa do tira, chamar o policial de tira, era um negócio da década de 30. Que se 40. chamava assim. Se chamava E assim. sabe por quê, né? Porque era na ombreira do policial, tinha aquelas tirazinhas que era a patente, né? Você ia numa delegacia, o lugar onde descansava o policial era chamado de tiragem, estava lá na porta. Exatamente, porque tira, então chamava de Mas tira. só quem chamava de tira era policial, X9 e bandido, porque era um jargão do meio. Sim. Né? Aí se manteve isso, né? Aí, no final dos anos 60, início dos 70, que ali por 72, as novelas estavam fazendo sucesso com uma interpretação menos radiofônica, menos Glória Magadã. Sim. E mais Dias Gomes, né, e tal. E ali começou a entrar alguns profissionais que trouxeram o naturalismo para a interpretação. Sim. Que foi a época do Da Mata, entendeu? Juraciara, André Filho. E entrou também alguns locutores com vozes poderosas, como Márcio Seixas e tal e coisa. Mas aí a interpretação da dublagem foi acompanhando a variação da interpretação de televisão. Sim. Porque a televisão passou a ser... E os próprios filmes também foram mudando, né? Você vê um filme dos anos 50, nos 40, eles falavam de um jeito meio assim, né? Pô, vai fazer uma comédia chamada Screwball da década de 30, 40, com Cary Grant e Katharine Hepburn fazendo... É rápido pra cacete. Falava de um jeito meio assim, né? Era um jeito americano de se falar, falava de um jeito meio assim, imagina. Né? Imagina a gente dublando isso em português. Pois é. Então tinha que adaptar e reduzir acabava tendo o dublês, né? Dublaguês. Dublaguês. Que é uma língua que é aí ao longo que frases que só se dizem em um filme dublado. Exato. Né? Agora, a partir da década de 90, que aí já estava em metade da década de 90, já estava na 4ª geração de profissionais que entraram, aí a coisa começou a ficar mais naturalista mesmo. A própria dublagem de São Paulo, porque a dublagem de São Paulo ainda era mais careta ainda, porque era a galera do rádio teatro de São Paulo. Sim. Então era uma coisa, o Garcia Neto era aquela verdade que tinha aqueles Exato, né? E tal. E era mais quadradona, né? A dublagem, mesmo nos anos 80 de São Paulo, era muito mais quadrada. E renovou, cara. Agora a dublagem de São Paulo é... Dessa época da IC, por exemplo,
E é uma frase que eu digo para todo mundo, que é o seguinte: na dublagem não inventa mais nada. Os pioneiros já inventaram tudo. Tem 2 camaradas naquela época, irmãos, Owney e Older. Owney Casarré. Caraca, bicho, foda. Aquilo ali foi uma grande revolução eles são para foda. os atores que faziam animação. Porque o que eles fizeram, numa dificuldade tremenda como era a tecnologia naquela época. Owney Casarré fazia o corintiano na escolinha. Isso. Aquele ruivo, que ele era foda. Muito, muito. Dublava o Pica-Pau, né? E, cara, eu vi coisas sensacionais dele. Mas na parte, assim, de quando tinha filmes mais de gangue e tal, era uma coisa mais quadradona. Muito quadrada. Exatamente. Então, e na BKS também tinha um som horroroso, né, cara? Eu lembro que, e falo isso sem o menor problema, Tubarão, por exemplo, filmaço do Spielberg, os caras em pleno oceano. Aqui! Pega que tu via que era gravado numa sala, né? Sim. Parecia que o cara tava num container de metal, né? Joga a corda! Joga a corda aqui! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente passou por várias modificações, né? Sim. Na dublagem tecnológica, isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio muito grande. É como outro dia eu disse para o Márcio, já tem anos, que eu disse para o Márcio Simões que a gente, na dublagem, a gente está sempre se modificando por causa de tecnologia. E ela vai mudando por causa de tecnologia. A gente está sempre numa enorme fase de transição. Sim. Né? Desde a década de 70, a gente está sempre numa fase enorme de transição. Que fica durante um tempo, né? Daqui a pouco, muda, né? Muda. E a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, para de trabalhar ou não é mais chamado e tal, e a gente tem que se adaptar. O Da Mata e o André foram pessoas que vieram do rádio e que até então trabalhavam daquela forma radiofônica, né? Imperiosa de interpretação, Sim. Mas foram se adaptando. Foram se adaptando e entraram na coisa mais naturalista. O Da Mata, ele foi ator mirim na Rádio Nacional, cara. Olha só. Ator mirim. Grande figura. O que tem de ator mirim na dublagem também, né? É verdade. O Nelson Machado foi ator mirim. Foi. O Celton, né? O Celton. Eu cheguei a trabalhar humildemente com algumas coisas com o Celton e eu ficava assim maravilhado. Que o filho da mãe... O Celton era foda. Filha da mãe, dublava até de costa o filho da mãe. E criança, ele era muito prodígio. Na dublagem ele era... Nossa! Muito prodígio mesmo.